Se nós olharmos, irmãos, estão acontecendo muitas coisas muito estranhas e perigosas mundo afora. Basta lembrar, poucos anos atrás tivemos essa pandemia terrível e as explicações sobre suas origens até hoje não estão muito claras. E naquela época já estavam acontecendo também muitas coisas estranhas pelo mundo. E essas coisas continuam acontecendo, só que nós estamos prestando atenção só nesse momento tão conturbado aqui no Brasil. Mas, por exemplo, a Coreia do Norte fez uma série de disparos de mísseis sem carga explosiva, mas para avisar os outros países, olha, nós já temos mísseis capazes de atingi-los. A guerra na Crimeia continua numa escalada cada vez maior, os países da Europa sofrendo com isso e a economia mundial. A China continua fazendo manobras próximas a Taiwan, fome e risco de fome aumentando pelo mundo, inclusive para os europeus também. Os europeus esgotaram todos os seus recursos naturais que garantem a sobrevivência do ser humano. Eles já esgotaram quase tudo. Água potável, suas florestas, eles já cortaram, dizimaram quase todas as suas florestas, por aí vai. E se nós olharmos para a deterioração social, moral, que está acontecendo no mundo todo, é uma coisa espantosa. A ONU adotou oficialmente a agenda da implantação da ideologia de gênero e está adotar oficialmente o socialismo. A ONU está enveredando por esse caminho de recomendar o fim da propriedade privada. Muita coisa acontecendo. Tanta violência aumentando cada vez mais. Por que o mundo está assim? Por que o mundo está assim? O que está acontecendo com o mundo? Abram suas Bíblias, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler inicialmente até o versículo 11. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas,
quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Percebam que o apóstolo Paulo está falando a respeito de quê? Logo aí no início do versículo 1, ele deixa claro de que ele está falando. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor, né? Então ele está abordando aqui a volta de Jesus. E Paulo está explicando, meus irmãos, ainda acontecerão, né? Ele está falando aqui, ainda acontecerão algumas coisas antes da volta de Jesus. Algumas coisas ainda vão acontecer. Então, ninguém deve enganar vocês. Ele está dizendo isso, então, para os crentes ali daquela época, da igreja de Tessalônica. E ele passa a falar para aqueles irmãos as coisas que aconteceriam quando Jesus estivesse para voltar, no tempo da volta de Jesus. E ele fala para aquela igreja também algo que já estava acontecendo já naquela época. Ele usa o tempo presente para falar dessa coisa que já estava acontecendo naquela época. Tá? Vejam aí o versículo 7. O que já estava acontecendo naqueles dias? Estava acontecendo naqueles dias, continua acontecendo ao longo da história, está acontecendo também nos nossos dias. Vejam aí no versículo 7. Mistério da iniquidade já opera. Há uma outra, na outra versão, injustiça. É a mesma coisa, injustiça, iniquidade. Aqui é o sentido daquelas coisas que são contra a justiça de Deus. O que é contra a justiça de Deus é iniquidade, é pecado, é injustiça, não é? Mistério da injustiça ou da iniquidade já opera, já está atuando no mundo, né? Apóstolo João, na sua primeira epístola, afirma: o mundo jaz no maligno. E o apóstolo Paulo está dizendo isso com outras palavras e indo ainda mais adiante um pouco, né? Explicando um pouco mais isso aí. Ele fala: o mistério da iniquidade já está atuando.
Quando ele fala em mistério, é algo que não é visível, que não é claramente perceptível. A ideia é de algo que não é visível, que é feita na surdina, que é feito em oculto, que as pessoas não veem, não percebem, mas está aí. E Paulo diz, já está operando, já está atuando. O pecado sendo promovido de uma maneira sutil, de uma maneira que as pessoas vão aceitando como se fosse isso o verdadeiro bem. Algumas pessoas já falam em agenda do bem. E a ideia aqui que o apóstolo Paulo dá é que isso não é uma coisa ao acaso, que alguém está por trás, em oculto, operando esse tipo de coisa. Tanto que Paulo fala aqui, somente há um que agora o detém, como se estivesse detendo, fazendo resistência a esse ser, a essa pessoa que está operando esse mistério da iniquidade. E a gente observa, desde aquela época, essa atuação do mal no mundo, né? Aquela sociedade, aquela cultura do mundo romano, pagã, tremendamente corrompida pelo pecado. Quando a gente estuda como era a sociedade, como era a cultura daquela época, tem gente que fala assim, hoje é difícil ser cristão, hoje é difícil cumprir essas coisas da Bíblia. Eu queria ver, já ouvi isso. Queria ver se Paulo vivesse hoje, se ele mandaria essas coisas. Meus irmãos, era tão difícil quanto, ou mais até. A influência da maldade, do pecado era enorme sobre os cristãos e logo em seguida iniciam-se as perseguições ao cristianismo, né? A ponto do livro de Apocalipse dizer, ser fiel até a morte. Jesus mandando o recado, vocês têm que estar prontos a morrer por mim, né? Ser fiel até a morte. Então, isso aí já vem operando desde aquela época. Por quê? Se os irmãos já leram o capítulo 12 do livro do Apocalipse, os irmãos veem lá, que lá na eternidade, Apocalipse capítulo 12, lá na eternidade, o diabo iniciou uma rebelião contra Deus. Ele quis ser igual a Deus, quis usurpar o trono de Deus. E lá diz que Satanás não prevaleceu, foi derrotado. E lá diz que ele foi lançado aqui na terra. Não se achou mais lugar para ele na corte celestial. E que aqui na terra ele continua fazendo guerra contra Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos o quê? O ser humano. A obra-prima de Deus, né? Criados por Deus à imagem e semelhança dele. Então Satanás aqui está tentando vencer uma outra guerra, está tentando levar cativo mentes e corações e destruir a humanidade para afrontar Deus e para tentar ainda tomar o domínio do universo. É isso que está acontecendo. É o mistério da iniquidade operando. E a gente observa isso ao longo da história. Como eu falei, olhando para o mundo hoje, prestando atenção, a gente vê isso. E como promovem essa agenda da ideologia de gênero.
Eu não vou gastar tempo aqui com isso, não, mas a ideologia de gênero, inclusive, foi gestada dentro do marxismo. Ao marxismo, que é justiça social. Muita gente pensa que o marxismo é só isso, mas o marxismo também é oficialmente ateísta. Tá? Eu li, mas as ideias mesmo de Marx estão num livrinho curtinho, quase um panfleto, chamado Manifesto Comunista. Manifesto Comunista. Baixa na internet e lê. E lá no Manifesto Comunista, eles já falam a respeito de família, já falam que religião é obstáculo ao progresso social. Aí você vai para outro livrinho, não é muito grande não, mas é clássico também, né, do comunismo, do marxismo, escrito por um colaborador íntimo do Marx, chamado Engels, que escreveu junto com ele o Manifesto Comunista, um livro do Engels chamado Da Origem da Propriedade, do Estado e da Família. O que o Engels afirma lá? Que originalmente o ser humano não vivia em família, mas vivia de forma promíscua, em bandos, e que a família só se formou quando o ser humano passou a ter o sentimento de posse. Então, esses teóricos do marxismo, do comunismo, eles lançam a ideia de que a família não é uma coisa que já existia na origem da humanidade, e lançam a ideia de que a família é produto do egoísmo do ser humano e que, portanto, a família não é uma coisa boa, que é obstáculo para o progresso da sociedade. Aí depois veio um dos fundadores do Partido Comunista da Itália, 1930 e pouco, chamado Antônio Gramsci, e ele é o grande teórico do que está em andamento aqui no Brasil. Antônio Gramsci se perguntou por que o comunismo não estava como um incêndio varrendo a Europa, tomando conta de todos os países da Europa. E ele teve muito tempo para refletir sobre isso e para pensar, porque ele foi preso. Passou muito tempo preso, alguns anos preso. E lá na cadeia ele escreveu, pode procurar, tem para vender, várias livrarias, procura, leia, porque é importante nós conhecermos as estratégias diabólicas que estão por aí. Escreveu os cadernos da prisão. Escreveu também o Intelectual Orgânico. Leiam, conheçam, para saber o que está acontecendo, o mistério da iniquidade, como está operando. E Antônio Gramsci ele chegou à mesma conclusão. Ele disse, olha, para dominar, para o marxismo, socialismo, como queiram chamar, né? Acabar essa ideia de propriedade privada, o Estado é dono de tudo, o Estado manda em tudo, etc. Para isso dominar a Europa e o mundo, precisamos dominar primeiro a cultura, para poder acabar com as superestruturas que impedem o avanço do comunismo. E quais são essas superestruturas que Gramsci falou que precisam ser destruídas pela mudança da cultura para o comunismo poder ser implantado? Família, igreja, sistema educacional. E se vocês colocarem no Google lá, escreverem Antônio Gramsci, vocês vão encontrar, no meio dos anúncios dos livros para vender, vocês vão encontrar também
muitas teses de mestrado, de doutorado, que foram escritas a respeito de Antônio Gramsci, para ver como o nosso meio acadêmico aqui no Brasil valoriza Gramsci. Por quê? Porque o nosso meio acadêmico dominado por esse pensamento de esquerda. E os nossos filhos vão para as faculdades, nossos netos, nossos jovens, e lá o mistério da iniquidade coloca tudo nessas coisinhas na cabeça deles. O mistério da iniquidade é sagaz. E aqui no Brasil, e pelo mundo afora, já dominaram onde os formadores de opinião são formados nas faculdades, jornalistas, professores, né? Por aí afora. Mistério da iniquidade operando. Artistas, né? Para prestar atenção nas letras das músicas, o que ensinam, o que existe de pior. Poucos dias atrás, tomei conhecimento de professores em escola do primeiro grau, ensinando às crianças não só ideologia de gênero, mas ensinando às crianças também a usarem drogas e ensinando às crianças também como se matar. Como é que se explica isso? E quantos outros estão por aí? A gente vê tudo isso confluindo, tudo isso se juntando. A gente vê claramente, de um lado, todas essas coisas do mal, do diabo, todas essas coisas diabólicas se juntando. Você vê crime organizado se juntando com marxismo, se juntando com abortismo, se juntando com os que defendem a liberalização do uso de drogas, tudo isso se juntando, gente. Só não vê quem não quer. É o que o apóstolo Paulo fala aqui do mistério da iniquidade, que já opera. E eles foram fazendo isso tudo, vão fazendo assim, de uma maneira realmente, como diz aqui o termo, né, mistério, por trás da cortina. No original grego a ideia é essa, por trás da cortina. De tal maneira que essas coisas vão surgindo como se fossem do bem, e nós que ficamos mal vistos, como se nós fôssemos preconceituosos, ignorantes, atrasados. Isso não é novidade, não. Quem foi que Nero jogou a culpa sobre o incêndio de Roma? Nos cristãos. Por quê? Porque já eram mal vistos pela sociedade, porque nadavam contra a correnteza, porque iam contra aqueles padrões todos pecaminosos da cultura daquela época. Então, para Nero foi muito fácil, foi os cristãos. E o povo aceitou tranquilamente, porque já não gostava de nós. E Jesus preveniu que nós seríamos odiados por causa do seu nome. Aí Paulo também adverte aqui que antes da vinda de Jesus haveria uma grande apostasia. Olha aqui o versículo 3, ele fala, ó, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, isso que é a volta de Jesus, sem que venha primeiro o quê? Apostasia, e depois seja revelado o homem do pecado, filho da perdição, etc. Uma grande apostasia. Muita gente no nosso meio, que a gente pensava que era crente, se revelando, mostrando por palavras, por atitudes que não é. E a grande parte da humanidade também decidindo realmente virar as costas para Deus. Durante o primeiro mandato do presidente Lula, foi promovido
simpósio em um anexo da Câmara e muita coisa foi filmada e postado na internet. E eu vi o vídeo, depois tiraram do ar, mas alguém conseguiu copiar e ainda há fragmentos desse vídeo na internet. E eu vi um vídeo de um camarada com colarinho clerical, devia estar se intitulando pastor, né? Mas um verdadeiro pastor não diria as coisas que ele diria. E ele, com a Bíblia na mão, ele jogou em cima da mesa, assim, com ódio, dizendo: este livro... Aí falou coisas assim a respeito da Bíblia, assim, desvalorizando completamente. Ele dizendo, e ele falando: essa cultura judaico-cristã tem que acabar. Essa cultura judaico-cristã tem que acabar, né? Quase sempre que essa expressão é usada é para nos atacar. E volta lá para o Manifesto Comunista de Marx, né, para o livro de Engels que eu citei, que falam que cristianismo é obstáculo ao progresso social, né? Grêmios, precisamos ser eliminados. Na Câmara de Vereadores de Niterói, anos atrás, quando teve aquela consulta da Secretaria de Educação, né, sobre o projeto educacional, e eles queriam incluir ideologia de gênero, eu estive lá, mas no fim da reunião lá, um dos vereadores pediu a palavra, se dirigiu a nós, apontando assim, falou: vocês representam tudo de ruim que há na sociedade. Nós não vamos descansar enquanto não destruirmos vocês. Um vereador comunista. Aqui de Niterói. O mistério da iniquidade já opera. Os cristãos sempre sendo perseguidos, porque no fim das contas, o objetivo disso tudo, fazer frente a Deus, colocar toda a humanidade contra Deus, a grande apostasia. Os irmãos não estranhem de repente virem determinadas pessoas no nosso meio que nós julgávamos crentes, né? Até pastores, até líderes, de repente falando e fazendo coisas terríveis. Na realidade, estão revelando o que sempre foram e escondiam antes, a grande apostasia. Apóstolo Paulo está dizendo aqui que antes de Jesus voltar, acontecerá uma grande apostasia. Versículo 3. Venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Depois dessa grande apostasia, vem esse homem que está a serviço de Satanás. Vejam aí o versículo 9. Esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de... Eficácia aqui é uma iniciativa do diabo que dá certo, eficácia. Ele não surge por acaso, não. Ele surge dentro dos planos de Satanás e vai dando certo até esse ponto, né? E diz que ele faz o quê para enganar as pessoas, para segui-lo? Sinais, prodígios de mentira. E enganando as pessoas também, o engano da injustiça. Novamente aparece aí injustiça ou iniquidade. As pessoas preferem soluções que elas não precisem se arrepender do pecado, infelizmente. As pessoas que preferem o pecado preferem soluções que elas não precisem abrir mão do erro, do pecado.
E esse camarada vai apresentar soluções assim para as pessoas. Que elas continuem no pecado. Tipo os imperadores romanos faziam. O que eles ofereciam para manter a população a serviço deles, subjugada? Pão e circo. O pão não sei se vem, nem picanha, né? Mas a Copa do Mundo, o circo está a caminho. E esse que virá, esse homem da iniquidade, ele vai fazer sinais e prodígios de mentira para enganar, para iludir, e vai apresentar soluções que as pessoas não precisam abandonar o seu pecado. Ótimo, maravilhoso para quem quer viver no pecado, né? E o que ele vai fazer mais? Vamos voltar aqui, versículo 4. Se levantará tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Olha, os imperadores romanos se apresentavam como um Deus para ser adorado? Sim, mas eles permitiam que as outras pessoas, os outros povos, adorassem os seus deuses, desde que adorasse a ele, imperador romano. E era esse o problema com os cristãos, por isso que eles eram perseguidos. Eles diziam: não, Senhor, nós não vamos lhe adorar, não. Só Cristo é Deus, só Cristo é Senhor. Mas esse aqui, reparem que tem uma diferença. Esse que virá diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou objeto de adoração. Ele vai exigir adoração exclusiva para ele. E então vem perseguição por aí, irmãos. Vem perseguição por aí. Se nós já vemos, já em muitos lugares, vem uma perseguição maior ainda por aí, né? E aí o que acontece? Aí sim vem a volta de Jesus, versículo 8. Diz que Jesus então será revelado. O que quer dizer isso? Jesus será revelado. Nós podemos ver Jesus agora? O que significa Jesus será revelado? Todos o verão, né? Se nós formos aqui a primeira epístola, o capítulo 4, fala de uma volta visível de Jesus. Fala até em alarido de trombetas. Então, quando fala aqui que quando Jesus for revelado, está falando a respeito de quê? Do que Paulo já falou aqui no versículo 1, a volta de Jesus, a volta do Senhor. Quando ele voltar, o que vai acontecer? Vai haver uma grande guerra entre Jesus e esse sujeito? Como dizem alguns crentes? Não. O que diz aqui o versículo 8? O Senhor Jesus o matará sobre a sua boca, com toda a facilidade. A última cartada, vamos dizer assim, do diabo, nessa rebelião que começou lá na eternidade, Jesus vai destruir assim, acabou. Acabou. Né? E aí a Bíblia diz que Jesus reinará para sempre. E o mal não mais existirá. O livro de Apocalipse diz que o diabo e os anjos que o seguiram nessa rebelião serão lançados no inferno para sempre, juntamente com todos aqueles que não se arrependeram de seus pecados, não creram em Jesus como Salvador. Acabou, cessou. E é interessante que o livro do Apocalipse termina com a descrição da Jerusalém celestial. Então, meus irmãos, é isso que está acontecendo agora, é o todo. É o todo que ocorre agora. Que vem ocorrendo ao longo da história, está ocorrendo agora, se intensificando,
à medida que a volta de Jesus se aproxima. Ah, mas por que Deus permite isso? Se Jesus já vai derrotá-lo tão facilmente quando voltar? Pergunta para Deus. Mas aqui o próprio texto já apresenta um dos motivos. Vejam aqui, versículos 10 e 11. Fala, de todo o engano da injustiça que esse homem vai fazer para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam o quê? Julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça, no pecado. Julgado aqui é no sentido de discernido. Deus permite isso ao longo da história e vai ficar bem evidente quando Jesus estiver para voltar, para que sejam discernidos os que de fato são dele e os que não são, evidenciados por suas atitudes. Os que têm prazer na mentira de Satanás, porque não têm amor à verdade, preferem a injustiça, o pecado, então seguem esse engano de Satanás. Os que amam a verdade, os que querem a justiça de Deus, a salvação, não seguem essa operação do erro, do mistério da iniquidade. Por isso que Deus permite isso ao longo da história e se tornará mais intenso ainda antes de Jesus voltar. É interessante que o livro do Apocalipse, lá no último capítulo, ele tem uma exortação muito importante. Capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Mas, olha só, e quem é santo, santifique-se ainda. Tem meio termo aqui? Escolheu o pecado, escolheu a sujeira? Não tem limite para você se afundar na lama, meu amigo. Agora, se você escolheu Deus, se você escolheu a justiça de Deus, a salvação que há em Jesus Cristo, a santidade, prossiga na santificação, porque também não tem limite para a santificação. Ou é um, ou é outro. E Deus permite essa operação do erro, para que cada um se posicione.